Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Coisa linda ver o povo reunido com o pensamento de adorar o Senhor, de buscar a Tua palavra, de buscar cada dia estar mais perto do Senhor. Também o coração se alegra muito em receber os nossos amigos que estão nos visitando. Também as pessoas que nunca nos visitaram estão aqui hoje. Sejam bem-vindos. Vocês são especiais e podem vir quando sentir no seu coração e sempre trazer também mais um. Amém? Amados, a palavra do Senhor hoje é uma palavra assim bastante conhecida, mas ela sempre se renova em nossos corações. Nós temos que entender que devemos a cada dia buscarmos, fazermos a obra do Senhor, buscarmos a cada dia somar para o reino, como o pastor veio na oportunidade aqui e já falou, e que nós devemos entender que vai chegar aquele grande dia de nos encontrarmos com o Senhor e de apresentarmos perante o Senhor nossas obras. Então é algo muito sério que nós devemos a cada dia buscarmos somar para o reino de Deus. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis 18, versículo 21. Aleluias. Você que está na live, seja bem-vindo. Quem achou a palavra do Senhor, coloque sobre as plantas dos vossos pés. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Você que está com a Bíblia, dê carona para quem está do seu lado, que não está com a Bíblia. Diz assim na tradução da minha Bíblia. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Pode se assentar, amém? Se Deus é o teu Deus, segue. Se o mundo é o teu Deus, segue o mundo. Amém? Quando nós começamos a estudar um pouco sobre o profeta Elias, nós não temos muitas referências desde sua infância, juventude, mas nós temos aqui partes importantes da palavra do Senhor que fala sobre ele, que nos chama a atenção e que nos serve de exemplo. Quando nós olhamos para Elias, nós vemos um profeta que ele era reconhecido de longe. A Bíblia nos relata que Elias, quando ele passava, as pessoas o conheciam, porque ele tinha uma vestimenta bastante familiar. Vestia-se de couro de animais. Era uma vestimenta bem simples. Então, de longe, ele era reconhecido. Esse profeta, ele era um profeta bastante usado pelo Senhor. Um dos profetas em que nós vemos sinais de milagres poderosos, grandes. Por mais que a Bíblia não tenha muitas histórias sobre Elias, mas o que fala sobre ele aqui são histórias poderosas. Nós vemos aqui, durante a sua vida, fases de altos e baixos. Aquela fase firme, ali nos caminhos do Senhor, e uma fase também de medo, pois está sendo perseguido. Elias, aquele grande profeta, a Bíblia nos relata que ele vivia ali na região de Samaria. Samaria, que foi governado pelo rei Acabe. Quando o rei Acabe começou a governar Samaria, que era localizada em Israel, a Bíblia nos relata que ele foi um dos piores reis que Israel teve. O rapaz foi um péssimo rei. Um rei ruim, um rei mau, e um rei que tirou muita paciência de Deus. A Bíblia nos relata que Deus se enfureceu, se estressou demais com Acabe, porque Acabe trouxe o fortalecimento da adoração
a Baal, que era um deus pagão. E de tanto ele ter cometido pecados contra o Senhor, ele fez algo horrível, que ele casou com uma mulher, Jezabel. Casou-se com uma mulher que era totalmente contra tudo aquilo que Deus ensinava. Jezabel era terrível. Jezabel, ela mantinha sobre ela cerca de 850 profetas. Ela alimentava profetas de Baal e profetas da deusa Azera. Esses profetas viviam ali sobre a custa dela. E ela ainda fortaleceu essa idolatria aos deuses pagãos ao casar-se com Acabe. Mais ainda o induziu a ele a errar. E é triste quando a gente vê uma pessoa que já ouviu falar de um Deus poderoso, mas se envolve com alguém que não é ligado a um propósito. Alguém que não tem temor ao Senhor. Que por mais que ele era pecador e tudo, a sua mulher induziu a ainda errar mais. Então quando a gente se envolve com pessoas fora do propósito de Deus, quando a gente anda com amizades, relacionamentos, negócios, com pessoas que não temem ao Senhor, a tendência é nós servirmos a outros deuses. Meu irmão, que conversa é essa? Eu conheço tantas pessoas que já foram cristãos, não é mais, e não servem outros deuses. Servem sim. Servem à vaidade, servem ao Deus da luxúria, servem ao Deus que eles buscam para ter uma melhor vida, servem às apostas, servem ao Deus do álcool, servem. Pode não ter o mesmo nome, mas são coisas que não estão ligadas ao Senhor. E pelo fato dele estar nesse relacionamento, ele já era um pecador, já estava se afundando mais. Chegou um momento em que Deus se irou tanto, que Deus toma uma decisão. E o Senhor em si, ele diz que ele levantaria alguém para uma missão, para ir até Acabe para falar com ele. Aqui nós vemos que Deus levanta Elias, chama o tisbita, tira da sua morada para levar uma palavra para Acabe. Elias vai até Acabe. Quando ele se encontra com Acabe, o próprio Elias estava ali a falar que Acabe tinha se desviado do caminho do Senhor, estava servindo outros deuses, é que não agradava a Deus. E Acabe, naquele momento, ele lança uma palavra de sua própria parte. Por mais que ele estava ali, ele corrigiu, ele também lança uma palavra de sobre a sua parte. E que ele diz assim: olha, vive o Deus cuja presença eu estou andando, que não vai chover aqui durante alguns anos. Naquele momento ali, ele toma uma decisão de lançar-se uma profecia. E que aquela profecia iria se cumprir. Por quê? Porque Elias era um cara que andava na presença do Senhor. Era um rapaz de testemunho. Uma vez eu estava conversando aqui com o pastor José Roberto, converso também com o pastor Nilson Viana, Charles, que hoje nos dias atuais diminuiu bastante acerca dos milagres na igreja. Antigamente tinha um culto aqui, começava o louvor, eu não sei aqui quem pegou essa fase, mas as pessoas ficavam possessas no meio do culto. Acontecia muito isso. Aí quando as pessoas ficavam possessas, juntava aquela galera, segurava e orava e expulsava. Acontecia assim muitos milagres antigamente, né? Hoje nós não vemos muito esse mover. Nós não vemos muito esse mover porque a gente vê que foi entrando muitas vezes na igreja tecnologia, distração, e que tiraram o foco de muitas pessoas. E às vezes hoje, se por acaso até mesmo acontecer algo disso em algumas igrejas, se alguém se manifestar em algumas igrejas no espírito imundo, é perigoso até muita gente correr. Porque já não se vê mais, e quando não se vê, você acaba não tendo mais o costume. Então isso é muito triste nos dias atuais, né? Uma pessoa entrar na cadeira de roda e sair nela. Uma pessoa ir assistir um culto na igreja e aquela igreja ser toda adaptada para receber pessoas paraplégicas e elas saírem do jeito que entrou. Pessoas que são mudas, pessoas que são surdas, e ali na frente tem alguém fazendo aquele gesto que esqueci o nome, para poder se comunicar com os surdos e mudos durante a pregação. E os surdos e mudos durante anos e anos não são curados, porque não se vê mais aquela movimentação de cura e milagre como se via antigamente.
Deus mudou? Não, Deus não mudou. Mas hoje muitas pessoas, infelizmente, não têm aquela vida de buscar, de renúncia, como a gente via antigamente. Isso é preocupante. Mas a palavra do Senhor está aqui para nos mostrar que é possível, através da sua vida, Deus fazer milagre na terra. Que Deus pode te levantar para grandes propósitos, mesmo você olhando para você e achando que não tem condição, não tem como. Deus tem o poder de mudar a sua vida e te usar aonde quer que você esteja. Elias era esse rapaz. Elias era uma pessoa que Deus usava poderosamente, que ele vira para Acabe e fala: não vai chover durante alguns anos, e realmente não chove. Cerca de 3 anos não chove. Tanto que quando ele lança essa palavra, ele corre e foge. E ele vai para o ribeiro de Querite. O ribeiro era apenas uma passagem curta de água. E por ali ele ficou escondido, naquela passagem curta de água no meio do mato. Ele fica naquele ribeiro se escondendo. E ali o Senhor providencia para ele alimento. E ali ele come, ele bebe. Ele ficou por ali durante um tempo. Só que a seca foi tão grande que aquele ribeiro secou e não passou mais água. A Bíblia nos relata que ele levanta, vai até uma cidade. E quando ele chega naquela cidade, nas portas da cidade, ele encontra com uma senhora que estava catando alguns gravetos para fazer uma fogueira, para fazer pão com apenas farinha e azeite. Na cabeça daquela mulher, ao ela fazer aquele pequeno bolo, ela iria morrer e o seu filho também. Ela iria comer, depois, primeiramente ela iria dar ao seu filho para comer. Se sobrasse ela comeria, mas se não ela iria morrer. Então ela foi para as portas da cidade, pegar alguns gravetos no chão, para preparar uma fogueira, para comer o único pouco de farinha e azeite que tinha, para depois ver a morte do seu filho, a sua morte. Só que Deus é um Deus da providência. Deus é um Deus que sonda, que conhece, que sabe de tudo. E Deus já sabia que ela iria estar naquele horário, naquela porta, na entrada da cidade. E Deus fala para seu profeta: levanta e vá até a cidade. Porque lá Deus já tinha preparado o encontro do profeta com aquela mulher que esperava a morte. Porque muitos de nós aqui, o que nos resta é a morte. Os fins dos nossos dias nos aguardam. Então tem pessoas que vão morrer realmente a seu tempo. E tem pessoas, por estar em lugares errados, andar com pessoas erradas, estar no pecado, vai morrer mesmo antes dos tempos de viver as promessas de Deus. Mas Deus, sabendo disso, sendo Deus misericordioso, Deus preparou que você estivesse aqui hoje. Porque Deus sabia amanhã seria a sua morte espiritual, a morte do seu relacionamento, a morte do seu negócio, sua morte até mesmo física do seu corpo. Deus sabia que iria acontecer algo na sua vida e preparou o seguinte: na sexta-feira à noite vai receber um convite, vai estar na igreja e eu vou trazer uma salvação para a vida dele e para a vida dela naquele lugar. A morte está na porta esperando ele e ela, mas eu vou chegar primeiro com a palavra. Eu vou levar salvação, libertação e alimento para aquela vida, porque eu tenho um propósito com aquela vida naquele lugar. Levanta, Elias, e vá à cidade, porque lá eu tenho algo contigo. Quando ele chega na porta da cidade, que ele olha para aquela mulher pegando os gravetos secos, ele fala: você vai fazer o quê? Ela falou: olha, eu vou fazer uma fogueira, vou pegar um pouco de farinha, um pouco de azeite, misturar, fazer um bolo, assar, eu vou dar para meu filho comer e depois a gente vai morrer. Aí Elias falou assim: olha, eu vou para sua casa hoje, vou para sua casa, e você vai fazer para mim primeiro do que para seu filho. Você me faz esse bolo e eu vou comer. Aí ela: que conversa é essa? Como é que eu vou fazer um bolo para você e eu vou morrer mais meu filho? Aqui não dá nem para a gente. Eu só tenho isso, não tenho mais nenhum alimento em casa, só tenho um pouco de farinha, um punhadozinho de mão e um pouco de azeite. Como é que eu vou fazer isso? Ele vira para ela e fala assim: não, você vai fazer primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da bochecha. Escuta o que o profeta fala contigo neste lugar.
ela escuta o profeta. A Bíblia nos relata que ela vai e leva ele, prepara aquele bolinho, aquele azeite, e ele come. E a Bíblia nos relata que o milagre acontece, e é multiplicado a farinha, multiplicado o azeite, a providência na vida dela, porque Deus preparou o dia do milagre, o encontro, e falou: hoje a morte não chega nessas vidas, vai chegar a providência da minha parte. E nessa noite, você que entrou aqui, que está desempregado, que está enfermo, que está passando por dificuldade, em nome de Jesus Cristo, se você ouvir a palavra do Senhor, não vai faltar a providência de Deus na sua vida. Escuta a palavra do Senhor, escuta a profecia que a Bíblia, o profeta pregando. Não vai faltar a providência, o alimento, a vestimenta na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Hoje a providência de Deus chegou para te dar vitória neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe a providência de Deus aqui hoje, quem está precisando de um milagre aqui hoje, quem está precisando da salvação na sua casa, recebe em nome de Jesus Cristo a providência do Senhor. Cheguei aqui com uma palavra. No meio do louvor, Deus me direcionou para essa aqui. Ele já sabia. Ele já sabia que hoje tinha que ser essa palavra. Nós, como pregadores, servos do Senhor, nós temos que meditar todos os dias. O soldado, ele treina todo dia, treina, mas o dia da guerra a gente não sabe. Na hora que o comandante falar a guerra é hoje, ele tem que estar ali com sua arma na mão. A gente medita na palavra, a gente busca, mas quando Deus fala a palavra é aqui, o dia é hoje de pregar, nós temos que ser obedientes e fazer a vontade do Senhor. Quem crê nisso? Só que aí chega o dia dele se encontrar com Acabe. E ele sai para uma reunião com Acabe. E ele vai até o encontro de Acabe. Quando Acabe olha para ele e fala assim: ei, é você que é o perturbador de Israel? É você que está trazendo tanta tristeza neste lugar? Veja quanta seca, os animais morrendo e perecendo. A culpa é sua, Elias. A culpa é sua por causa dessa seca, porque se você não tivesse profetizado, não aconteceria. A culpa é sua. E aí Elias vira para ele e fala assim: a culpa é minha? A culpa é tua, que se desviou da palavra do Senhor. A culpa é tua, que desobedeceu a lei de Deus. Eu olhando para essa parte, eu reflito como as pessoas, a gente muitas vezes temos o costume de botar a culpa nos outros, de algo que é uma responsabilidade nossa. Por que deu errado? Deu errado porque no meu trabalho tem uma pessoa que só ficava me incomodando, fez a minha caveira e dando isso aí. Deu errado porque aconteceu um imprevisto, mas não foi culpa minha. A gente sempre dá uma desculpa, porque muitas coisas na nossa vida dão errado. Dá uma desculpa porque a gente não consegue resolver os problemas, realizar nosso sonho, chegar na hora certa no culto. Sempre tem uma desculpa. E eu ouvi uma frase que faz todo sentido: quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Aí Deus olha para você: a culpa é porque eu nasci pobre. A culpa é porque eu estou nessa família, ninguém me ajuda. A culpa é por causa disso. E o Senhor fala assim: você não tem culpa de onde você veio, mas você é responsável para onde você vai. A partir do momento que você entende isso, você começa a parar de olhar para trás e se culpar da família, das coisas não ter dado certo, e olhar para frente. Porque Deus está falando: eu tenho coisas melhor na frente. Mas enquanto você olhar para trás e colocar as culpas nas coisas, o negócio não vai funcionar. Desapega do que não deu certo, desapega das frustrações, olha para frente e para de botar desculpa e diga: a culpa é minha, eu vou levantar, vou me erguer e Deus vai me dar vitória nesse negócio. O filho pródigo teve a sua vida restaurada quando ele falou: levantar-me-ei. Porque o filho pródigo saiu de casa, pegou a herança antes do tempo. E a herança antes do tempo é o quê? É maldição. Pegou sua herança, gastou, torrou tudo. E quando achou um emprego que era para cuidar de porcos, que ele viu ali as bolotas, os alimentos de porcos,
ele sentiu vontade de comer aquele alimento. Quando ele olha para aqueles alimentos, ele se lembra que na casa dele tinha tudo. Na casa do meu pai tinha tudo, eu estou aqui cuidando de porcos. Levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Vou pedir perdão. Vou recomeçar. Aí ele olha para frente e toma a decisão. E quando ele chega lá, o pai estava de braços abertos para recebê-lo. E lhe dá uma vestimenta nova, um calçado novo e fazer uma nova obra na vida dele. E nesta noite Deus tem vestimenta nova para a sua vida. Deus tem calçado novo para a tua vida. Engraçado que o pai dele não ia atrás dele, mas estava esperando ali na porta, olhando e esperando, não foi atrás até que ele tomou a decisão: levantar-me-ei e voltarei. Quando ele levanta a cabeça e volta, o pai já estava esperando. E hoje Deus está esperando você tomar uma posição na tua vida. Deus está aqui de braço aberto para te receber e está falando: até quando você vai ficar nessa lama, nessa podridão de pecado, nessa vida? Levanta-te hoje. Vem aqui para a casa do Pai, que o Senhor quer te dar um abraço, quer salvar a tua vida e escrever uma nova história no teu coração. Em nome de Jesus Cristo, hoje tem salvação do Senhor para a tua vida neste lugar. Levanta-te e venha para a presença do Senhor Jesus. Você fala: quem desviou foi você, Acabe, não foi eu não. A culpa é sua. E realmente. E aí Elias faz para ele um desafio. Fala assim: Acabe, eu tenho um desafio para você. Pega todos os seus profetas e leva lá para o Monte Carmelo. A gente vai se encontrar lá pela manhã bem cedo. Você leva os profetas de Baal e de Azera, e eu vou estar lá aguardando vocês. A gente vai fazer ali um sacrifício. Vamos colocar um animal em cima do altar, e o animal que for queimado com um fogo sobrenatural, ou seja, se o animal em cima do altar pegar fogo por sua conta, depois que os seus profetas clamar Baal, e se Baal fazer aparecer um fogo ali, surgir e ele queimar, Baal, verdadeiro Deus, aí vocês podem me matar. Mas se eu orar e o animal que eu colocar para sacrifício surgir um fogo do nada ali e queimar ele, então os seus profetas são falsos e eles vão morrer à espada. Porque já está na hora do povo tomar uma decisão. E o que era a decisão do povo? O povo estava dividido em servir a Deus e servir a Baal. E Acabe estava levando o povo ao pecado. O povo já não estava mais com compromisso com o Senhor. E ali um servia a Deus, mas também servia aos outros deuses. Eu vou trazer uma linguagem mais atual. Ali tinha pessoas que iam para a igreja, mas lá fora tinha outra vida. Lá fora estavam entregados ao pecado, estavam lá fora cometendo aquilo que desagradava a Deus. Fora da igreja tinha uma vida que não tinha nada a ver com a vida de cristão. E Deus queria deixar claro para o povo: vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês vão servir a Deus ou vocês não vão. É um tempo de decisão. Aquela confusão ali tinha como propósito Deus trazer uma restauração, porque o povo, o rei, estava corrompido. E Deus conhece as pessoas que têm compromisso com Ele, mas que não têm. Todo mundo aqui, do que está lá no fundo ao altar, ao ouvindo e ao pregando, quem tem compromisso, Deus sabe. Recentemente eu vi um escândalo na internet de uma liderança, que eu não vou falar a placa da igreja, envolvida em escândalos. Escândalo com mulheres, escândalos com isso, com aquilo. Então, enfim, todo lugar tem. Mas de todos os lugares, toda a igreja, Deus vai separar um povo. Vai separar um grupo de pessoas que decidiram lutar e ter um compromisso com o Senhor. E nesse culto de libertação, o que é libertação? Abrir os braços, se desamarrar, tirar as correntes, você está livre. Está livre de algo que está te afastando de Deus.
Hoje é o dia que você para e reflete e fala: eu estou andando em tal lugar, eu estou andando com tal pessoa, estou fazendo tal coisa, estou ouvindo, estou assistindo a algo que não agrada a Deus e eu preciso ser liberto disso. Esse é o dia. E Deus faz a pergunta hoje para você: está na hora, ei, de você tomar uma decisão. Você vai me servir? Você vai servir o mundo? Porque eu estou vendo o que você está fazendo lá fora. Porque uma coisa é você errar e se arrepender e lutar para não acontecer, outra coisa é você errar e está tudo bem para você. E estava assim para o povo, estava tudo bem para eles, mas para Deus não estava. Era necessário haver uma movimentação ali, um milagre, para que Deus mostrasse que Ele era Deus. E ali ele fala: olha, o Deus que queimar ali o sacrifício ali é o Deus verdadeiro. No outro dia, pela manhã bem cedo, está Elias em cima do Monte Carmelo. E está 400 profetas de Baal e 450 de Azera. E eles estão ali. Já tinha passado cerca de 3 anos desde que ele falou que não ia chover. Estava uma tremenda seca. Então eles começaram, e Elias falou bem assim: ó, começa vocês, coloca o seu animal em cima do altar, e aí vocês podem cortar o animal, e o que queimar aí vai ser o Deus verdadeiro. E eles começaram, colocaram ali 2 ovelhas sobre o altar e começaram a gritar: Baal, Baal, faça fogo aparecer aqui. A igreja está prestando atenção? A igreja está ligada? E eles gritavam: Baal, faz o sacrifício queimar. Só que aí não estava acontecendo nada durante a manhã. Aí eles apelou para um nível maior. Aí pegaram facas e começou a se cortar. Baal, Baal, aparece, Baal, queima esse negócio aqui, Baal. E ele se cortava, se cortava, se cortava, se cortava. E eu fico assim, analisando como é que os servos de Baal eram fiel a ele. Como é que os caras chegavam ao ponto de se cortar por ser fiel a um Deus pagão? Aí a gente olha para nós que servimos a um Deus que não pede isso. É uma luta para levantar na madrugada para orar. É uma luta para chegar na igreja e aguentar até o final do culto. É uma luta para dar glória a Deus. E eles caras estavam lá assim, se rasgando sua roupa, cortando. E Deus olhando aquela cena e falando: rapaz, eu com um servo desse. Eles estavam dispostos a tudo para o outro Deus dele. Mas e a gente, para o nosso Deus, é uma luta. Para renunciar, para se firmar, uma luta. Mas Deus está falando aqui: ei, aqueles verdadeiros adoradores são os que eu procuro. Os que me adoram em espírito e em verdade são os que eu procuro. E essa palavra está vindo para bater de frente com você, para você olhar para si e dizer: eu preciso mudar minha vida. Eu preciso tomar uma decisão. E sabe por quê? Porque Deus quer manifestar fogo na sua vida. E para Ele manifestar fogo na sua vida, você tem que tomar uma posição. E eles ficaram até meio-dia se cortando. Aí o profeta começou a fazer resenha e falou assim: ei, grita mais alto, talvez seu Deus está dormindo. Ei, grita mais alto, talvez ele saiu e não está escutando. Quando deu meio-dia, Elias falou: já basta, agora é comigo. Tira todo mundo daí. Aí saiu os profetas, ele chegou no altar, estava sujo. Aí ele falou: esse altar ele precisa ser organizado. Ele tira o sacrifício ali que era para Baal, pega o altar que estava sujo, limpa, e pega 12 pedras. As 12 pedras representavam as 12 tribos. Ele limpa, organiza, coloca o sacrifício em cima, e depois ele ainda faz um desafio: traz água, por favor. Aí ele pega a água e molha o animal. Aí ele falou: traz mais água, só que a água estava acabando. Os caras começaram a ficar desesperados. Esse homem é sem noção. A única água que nós estamos tendo aqui, a gente está jogando no animal morto. Não, traz a água, pode trazer. Ele jogou água. E ao redor do sacrifício ali, do altar, ele fez um rego. E aquele rego de água encheu todo de água, de tanta água que jogou. Aí ele falou: agora é minha vez. Aí ele chega perante o altar, viu que estava ali tudo pronto, e ele vai fazer uma oração sincera. E ele vira ali para o altar, levanta seus olhos para cima e ergue tuas mãos e diz: vive o Senhor em qual a presença eu tenho andado.
Senhor, mostre para eles que Tu és o único e verdadeiro Deus, e queima os